Olá, evocadores! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a minha espiritualidade, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu cheguei até aqui, o que que aconteceu, né? Como que foi esse desenvolvimento, mediunidade, etc. Como que tudo ocorreu, tá? Para eu chegar aqui onde eu estou hoje, acreditando em ocultismo e praticando ocultismo e tudo mais, né? Hoje eu estarei de regata também, pessoal. Tá muito quente aqui em São Paulo, tá assim, totalmente sem condições de você usar qualquer tipo de roupa, tá? Então, assim, é sobre isso, tá? E vai ser assim. Inclusive chegou, ó, o meu, o meu círculo, o meu triângulo de evocação de Goécia. Então, ainda estamos estudando muito, estamos aprendendo muitas coisas, definindo como que vai funcionar o processo, trabalhando em alguns outros materiais, né? Então, assim, mas tá tudo caminhando para que no próximo mês a gente consiga fazer, tá? Mas enfim, eu desde pequeno, né, eu nasci numa família relativamente tradicional, né, do ponto de vista onde tem a parte cristã, então eu fui batizado, etc, né, ali quando eu era bem novinho, acho que eu tinha 1 ano de idade, ou menos talvez, não lembro, que eu fui batizado, eu era um pouco mais velho, não lembro, gente, mas eu sei que eu fui batizado, que tem foto e tudo mais. Né. Então fui batizado, né, dentro da igreja católica, e, e desde então, né, hoje eu moro em um lugar onde eu vinha visitar muito quando eu era pequeno, né? Que a minha avó mora aqui, né? Então aqui é meio de mato, gente. Aqui tipo um sítio mesmo, meio de mato e tudo mais. Então, assim, quando eu vinha pra cá quando eu era pequeno, as pessoas aqui da região faziam novenas, faziam aquelas rezas na casa um do outro, sabe? Então eu participava, porque os meus amigos estavam aqui, então eu sempre acabei participando, né? Então eu venho muito desse universo católico, cristão, etc. Mas, gente, eu vou ser bem sincero, quando eu era pequeno eu já não acreditava, né? Então, assim, eu já ia assim só pela zoeira, sabe? Eu ia pela zoeira, eu ia pelos amigos, eu ia pra ficar dando risada, pro padre ficar dando bronca na gente. É basicamente isso que eu fazia, né? Porque eu não acreditava. É, Bom, aí o tempo foi se passando, eu cresci e tudo mais, e uma parte da minha família, antigamente, né, era ligada ao kardecismo, né, então eu também tinha algum envolvimento com o kardecismo, né, então às vezes eu ia é, nas reuniões kardecistas para ouvir o evangelho, para tomar passe, é, também fazia o evangelho em casa, né? Então teve um período onde eu acho que eu tinha, sei lá, uns 13 anos, mais ou menos. Eu fazia o evangelho em casa, uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu fiz o evangelho em casa, né? Toda quarta-feira eu ia lá, abria o evangelho, fazia o evangelho, abençoava a água, a gente tomava água. Eu era bem novinho, né? Então, assim, desde aquela época eu já tinha uma pegada, assim, meio espiritual. Eu já gostava, né? Só que eu era muito novo, eu não tinha muito discernimento sobre as coisas, né? É... Bom, aí teve uma época da minha vida que eu morei em Portugal, né? E quando eu morei em Portugal, lá em Portugal o pessoal é muito católico, né? Lá, assim, eu diria que 90% é tudo católico, né? Pelo menos naquela época, né? Uns 15 anos atrás, né? Então, assim, o pessoal era muito católico. Eu estudava em uma escola onde a mesma professora que dava aula na escolinha era a mesma professora que dava aula na catequese, né? Então, praticamente você era obrigado a ir, né? Até por uma questão social, né? Porque se você não fosse, oh my God, era o fim do mundo. Então, assim, então eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma e tudo mais, eu fiz todo esse processo, né? Só que eu nunca gostei, gente, vou ser bem sincero. Eu ia, assim, por pressão social, né? Não porque eu gostava, tá? Era mais por uma pressão social mesmo, de você ter que ir e tudo mais. Nunca gostei. Eu gostava muito mais de ir no kardecismo naquela época, né? É, Bom, voltei ao Brasil, né? E aqui eu me envolvi muito mais com o kardecismo, né? Até porque, como eu disse, tem uma parte da minha família que segue o kardecismo. Então, eu acabei participando muitas vezes das reuniões e tudo mais.
Só que teve um período, e aí eu tinha por volta de uns 14 ou 15 anos no máximo, assim, eu era bem novinho. E aí eu tive uma primeira incorporação, né? Que a minha tia estava aqui em casa, e aí acabou acontecendo todo um auê por conta dessa incorporação. Mas não era uma coisa muito positiva, sabe? Era uma coisa ruim mesmo, né? Que falou umas coisas horríveis pra ela e não sei o quê. É, então foi muito conturbado, sabe? Essa primeira experiência espiritual mais verdadeira, mais onde eu senti realmente que tinha alguma coisa além da matéria, foi muito conturbada, né? Porque foi assim, foi realmente muito ruim, gente, tá? Não foi uma sensação muito boa, não. E aí eu também vi pela primeira vez uma entidade fora do nosso plano, né? Foi a primeira vez que eu tive a visão de um espírito, né? E não, também não era um espírito muito bom, não, gente. Eu tava cheio de. Era cheio de obsessor, sei lá o que que era na época. E, enfim, mas depois que aconteceu esse episódio da incorporação e aconteceu o episódio de ver o espírito, eu pensei assim, gente, né, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu rezava todas as noites, pedia pra Deus, pra Jesus, pra me proteger e nada funcionava. E aí eu fui no centro kardecista, aqui perto de casa, passei uma consulta com uma médium e, e aí ela me colocou em uma maca branca, né? E aí ela tocou aqui, nessa parte aqui, assim, né? Ela tocou inclusive desse lado mesmo. Quando ela tocou aqui, gente, eu comecei a chorar, assim, desesperadamente, de soluçar, assim, chorava, 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 chorava. E era como se eu tivesse num estado de transe, sabe? Foi uma sensação esquisita. Não era ruim, mas também era uma sensação de que tinha algo diferente acontecendo ali, né? E aí eu escutei, porque tava na sala a médium e a pessoa que estava auxiliando a médium, né? E eu escutava várias pessoas falando assim ao mesmo tempo. Não tinha só duas pessoas lá, tinham mais pessoas falando. Falei assim, gente, mas que outras pessoas são. E eu não conseguia voltar em mim, sei lá, foi uma sensação muito esquisita. E aí ela virou pra outra e falou assim: olha, ele ainda não está preparado. E aí ela falou no meu ouvido assim: olha, eu vou fazer um curativo em você e tudo isso vai parar de acontecer. E foi dito e feito, gente. Parou de acontecer. Não tinha mais experiência espiritual, sabe? Foi meio que elas fecharam essa, sei lá, a minha sensação, a minha mediunidade parece que foi, né, fechada ou foi, sabe, suprimida, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Fiquei vários anos sem ter nenhum tipo de experiência espiritual. Foi coisa assim de uns 5 ou 6 anos. É, E aí, de repente, começou a voltar tudo de novo. Começou a voltar, começou a voltar, começou a voltar. E eu tenho uma amiga que ela estava envolvida com banda, conhecia uma pessoa que era mãe de santo na época. E eu falei assim, bom, tá voltando, né? Eu vou lá falar com a mãe de santo, né? Ver o que que é. E aí eu fui, e aí eu comecei a sentir, comecei a sentir, comecei a sentir, começou a voltar, e começou a se apresentar o pessoal da esquerda pra mim, né? O povo da rua, né? Então, Dona Mulambo, seu Capa Preta, começaram a se manifestar. E foi uma situação muito difícil pra mim, porque assim, no kardecismo, você aprende que entidades de Umbanda não são entidades muito boazinhas, né? Umbanda, Candomblé, Kimbanda, enfim, eles falam, ó, não é espírito de luz e tudo mais. Então eu ficava com aquela confusão na minha cabeça, gente, será que eu vou, será que eu não vou? Porque ao mesmo tempo que eu me sentia bem, eu tinha todo esse receio que foi implantado na minha cabeça dentro do kardecismo, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou me jogar. Tô sentindo, o negócio tá acontecendo, então eu vou me jogar. E aí eu fui, né? Fui. ahn, e aí, uma das pessoas que eu passei, eu não diria que ela é minha mãe de santo, mas a gente teve uma relação assim bem breve,
mas ela fazia massagem relaxante em mim e tudo mais. Era uma terapeuta holística, né? E teve um dia que eu fui no consultório dela, né? E aí ela tava fazendo massagem em mim e tudo mais. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu só sei que eu comecei. Ela tocou em alguma parte em mim que eu comecei a dar risada, mas era uma risada assim muito diferente. E ela falou assim: Lucas, não é você que tá aí, né? E aí eu acabei indo na casa dela e tudo mais. Aí, enfim, fui algumas vezes no terreiro. Recebi a Exu e a Pombagira também, a Dona Mulambo. Comecei a trabalhar um pouco também a minha parte dos ciganos, né? Então recebi a Morgana, que era a minha cigana. Só que eu nunca consegui receber ninguém de direita, tá? Nunca veio. Só veio o pessoal da esquerda e a cigana que tava no meio, né? Então, assim, nunca veio assim. Uma vez veio o Preto Velho, mas assim, foi muito difícil, foi uma corporação muito difícil. Então, assim, nunca tive muita aptidão para trabalhar com o pessoal da direita, né? Mas o da esquerda vinha muito fácil. É, Enfim, então comecei a cultuar Exu, comecei a cultuar Orixá, comecei a fazer todos os processos, desenvolvimento mediúnico também. Só que eu ia num canto e no outro, sabe? Eu não tinha um lugar fixo. Uma vez eu tava na casa de um, outra vez eu tava na casa do outro. Enfim, não tinha um lugar fixo. Então, foi meio conturbado também. Esse desenvolvimento mediúnico foi um pouco conturbado. Só que aí dentro da Umbanda, a Umbanda despertou em mim esse interesse pelo lado mais místico, mais esotérico, mais mágico da coisa, né? Com as macumbas e tudo mais, né? Eu achava aquilo fantástico, eu achava incrível. E aí eu comecei a estudar mais. E aí eu comecei procurando explicações, eu comecei a me aproximar de ocultismo, né? Comecei a me aproximar principalmente de Telemann, né? Telemann foi assim, como é que eu posso dizer? Foi libertador. Quando eu conheci Telemann, foi libertador, assim, pra minha alma, sabe? Tipo, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, você viver a sua verdadeira essência, você encontrar a sua verdadeira vontade, você, sabe, você se preservar mais e você fazer aquilo que faz sentido pra você, né? E aí eu passei a odiar dogmas. Nenhum tipo de dogma, sabe? Não gosto. Por isso que eu não pertenço a nenhuma religião. Não gosto de nenhum tipo de dogma, gente cagando regra na sua vida, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer não sei o que, blá blá blá, o sachê. Não suporto. E aí eu me afastei. Eu me afastei da Umbanda, me afastei do kardecismo e de qualquer outra religião que vai me imputar algum tipo de prática dogmática, né? Eu me afastei literalmente. Não fazia mais sentido para mim naquele momento, depois que eu conheci Telemann, não fazia mais sentido para mim estar em uma religião, né? Porque eu vivia muito amarrado, né? E eu tinha muito problema com Deus. O Deus cristão, para mim, sempre me deu muito problema. Sempre foi uma coisa assim que eu não consigo, parece que era um obstáculo. O Deus cristão para mim é um obstáculo. Na minha vida sempre foi porque eu não conseguia avançar justamente porque eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar no Deus daquele jeito que tá descrito na Bíblia, sabe? Aquele Deus bondoso e não sei o que, blá blá blá. Tanto é que ele foi muito modificado, né? Do Primeiro Testamento pra cá, eles tornaram Deus mais pop, né? Hoje em dia o Deus é mais pop, né? Mas, enfim. Eu não vou entrar muito no mérito da questão para não falar mal, mas hoje a gente tem um Deus pop aí que abraça todo mundo e tudo mais, mas no começo a gente sabe que não era assim, né? Era dilúvio, praga, mata um, mata outro, destrói cidades inteiras e não sei o quê. Então, assim, né? Eles precisavam de um Deus um pouco mais palatável, né? E aí eles modificaram todo o livro deles lá, justamente porque para eles faz mais sentido você ter um Deus dos moldes que a gente tem hoje, né? Aquele Deus carrasco, né, do Primeiro Testamento, não faz mais tanto sentido assim, né? As pessoas aboliram esse Deus aí, né? Então o cristianismo ele vai se modificando conforme a necessidade de, né? Enfim. É, mas então, conheci Telemann, me libertei de todas essas amarras,
comecei a ter uma outra visão sobre a espiritualidade, e aí eu comecei a entrar em alguns sistemas mágicos, né? Primeiro eu me envolvi um pouco com a Wicca, né? Então conheci Hecate, que até hoje Hecate é assim, é a minha guardiã, eu acho. Assim, eu tenho um vínculo com Hecate, sabe? Sempre que eu precisei, principalmente de discernimento, principalmente de auxílio na parte espiritual, Hecate sempre esteve do meu lado. Né? Inclusive, quando eu fui fazer pathworking para testar, porque eu não tinha as ferramentas para praticar Goécia, e eu fui fazer pathworking, eu pedi para ela, e foi ela que me resgatou de onde eu me enfiei, porque assim, foi bem tenebrosa a experiência de fazer o pathworking, não foi legal, e foi Hecate que me tirou de lá. Então assim, Hecate pra mim é a minha guardiã, sabe? Ela é, assim, acima de todas as entidades que eu cultuo, Hecate é, assim, a top, né? Porque ela tem um lugar no meu coração, assim, muito especial. Não somente Hecate, mas eu continuo cultuando também entidades da Umbanda, né, do Candomblé, os orixás. Eu gosto muito dos orixás, tanto é que eu tenho imagem deles. Eu acendo velhinha pro meu Exu também toda segunda-feira. Então eu não tenho uma religião, mas eu tenho práticas religiosas de algumas religiões, né? É, porque pra mim é o que faz sentido. Porque quando eu preciso e eu peço para aquilo que eu acredito. Então eu peço pro meu Exu, eu peço pra Hecate, né? Seja um discernimento. Eu não gosto de pedir coisas, sabe? Tipo, me dá dinheiro. Não, não gosto. Mas eu gosto muito de pedir sabedoria, eu gosto muito de pedir conselhos, né? Pra vida e tudo mais. Tanto é que uma vez uma mãe de santo falou pra mim, ela falou assim, olha, tudo que for ser feito aqui vai ser o seu Exu que vai dizer. Não é nenhum pai de santo que vai falar o que o seu Exu vai fazer. Ele vai falar o que vai fazer e como vai ser feito, como ele vai ser cultuado, né? Então, quando eu escutei isso, eu comecei a me apegar mais aos meus guias, sabe? Aquelas entidades que estão do meu lado, que estão me protegendo, que fazem parte do meu dia a dia e que eu gosto de cultuar, né? É, é a mesma coisa que está acontecendo agora comigo, né? Ritual de Goécia. Tá sendo complicado trabalhar principalmente a questão de Adonai. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar nesse Deus. Adonai, não vai, né? Esse Deus judaico-cristão, pra mim, não funciona, tá? É porque eu não tenho crença, eu não tenho fé nessa entidade, tá? Bom, então, resumo da história, né? Comecei lá no cristianismo, já fui até a igreja evangélica, gente. Já fui até a igreja evangélica, porque tem uma parte da família que vai. Então já fui até a igreja evangélica, já fui em terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, já fui em kardecismo. Enfim, eu dei uma viajadinha assim em algumas religiões, né? É, mas eu me encontrei no ocultismo e nessa liberdade e no conhecimento que você obtém através do teu autoconhecimento, a tua autoanálise, né? Você começar a descobrir a tua verdadeira vontade, o teu propósito. Isso pra mim foi fantástico, foi libertador. Então hoje em dia eu me considero um telemita porque a filosofia de Telema, pra mim, é muito bonita. É muito interessante e ele é muito libertadora, né? Porque eu acho que a gente vai se amarrando a religiões que vão pregando certo, errado, bom, ruim, não sei o que, não sei o que. E, gente, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? É, enfim, tem muitas coisas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui pra não ser, sei lá, não sei se desmonetiza, gente. Eu sou novo no YouTube, não sei se desmonetiza, se vídeo se cai vídeo e tudo mais. Então eu vou evitar falar certas coisas. Mas a gente sabe, né, o real interesse da gente criar inimigos, né? A gente criar certos inimigos para as pessoas. Então eu acabo não me aproximando muito desse tipo de coisa. Eu acho que é perder tempo, gente. É perder tempo. Vamos nos preocupar mais em
elevar o nosso espírito, elevar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, e vamos odiar dogmas. Vamos odiar dogmas porque eles só prendem a gente não conseguir enxergar certas coisas, né? A gente não conseguir ver além do véu, né? Então chega uma hora na nossa vida que a gente precisa levantar o véu e falar assim, opa, peraí, tem mais coisa além disso, né? Então, por conta de todas essas situações, hoje cá estou eu, estudando Goécia, fazendo evocação de espírito olímpico, ahn, tentando entrar em algumas ordens, né? Mas isso requer muito estudo, né? Então eu tenho estudado muito. E no geral, a jornada de ser, ou se considerar, ou ter esse arquétipo de mago, antes de qualquer coisa, tem sido transformadora. Que é o que eu falo para as pessoas que vêm conversar comigo. Eu falo para elas, eu falo assim, gente, se de alguma forma isso te transformar em algo melhor, eu acho que o trabalho está feito. Então, o meu principal objetivo com a magia é principalmente a transformação. Porque como já disse o Eliphas Levi uma vez, né, um mago preguiçoso não é um mago. Então é muito estudo, é muito conhecimento, porque na magia a gente não tem um Deus pronto dentro de um prato que te entrega e fala assim, olha, a partir de hoje você vai acreditar nisso. Ah, por quê? Porque sim. Porque disseram que foi assim em algum momento e agora você vai acreditar porque eu quero que você acredite nisso. Então, isso pra mim não funciona. Então, pra mim, é prática. Eu sou muito pragmático. Então, eu preciso ter, principalmente, evidências e prática daquilo que eu estou fazendo, né? E dentro das outras religiões, dentro de nenhuma religião, na verdade, eu consegui... Na verdade, na Umbanda eu encontrei bastante, mas os dogmas me afastam demais, né? Não consigo gostar. Ainda mais porque eu fui pra uma Umbanda mais branca, né? Que sabe, tipo, teve uma vez que eu fui em uma casa, um terreiro de Umbanda que tinha Jesus Cristo no altar e eu... Enfim, eu tenho os meus problemas com algumas práticas, então assim, eu prefiro não comentar muito pra não gerar muita polêmica, mas eu acho que tem certas culturas e tradições que a gente tem que, antes de qualquer coisa, respeitar, né? Então, assim, enfim, não vou entrar na questão histórica de escravidão e tudo mais, porque eu acho que todo mundo sabe disso, né? Eu acho que é falar mais do mesmo. É, Mas a gente sabe o que aconteceu e o porquê Jesus Cristo foi colocado no altar de Umbanda. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Então, assim, o cristianismo, em muitas áreas, ele tem que ser superado, né? Hoje em dia a gente não precisa mais evocar Adonai para você, né, ter alguma autoridade sobre algum daimon. As coisas aconteceram da forma como elas aconteceram porque a religião católica, o cristianismo estava ali em cima. E ou você fazia ou você morria. Então, assim, a gente tem que se libertar disso, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado tão longo, tão maçante, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a minha visão, sobre como eu cheguei até aqui. É, Porque eu acho que é importante. Porque tem pessoas, algumas pessoas, até porque o canal não é grande, mas algumas pessoas me perguntam, né? No que você acredita? Você acredita em algum Deus? E aí eu tenho que explicar. Então aqui o vídeo, a resposta, se eu acredito em algum Deus. Eu acredito sim. Eu acredito que exista sim uma energia de criação, mas não o Deus cristão, tá? O Deus cristão aí é outro mito. Mas eu acredito sim na força da criação e eu acredito nessa inteligência da criação, né? Mas, né, não necessariamente é aquilo que a gente vê aí que é martelado na nossa cabeça desde que a gente nasce, né? Eu vi até uma frase do Crowley hoje que fala assim, a palavra do pecado é restrição, né? Então a gente vai se restringindo, se restringindo, se restringindo, chega uma hora que você não consegue nem ser mais você, de tanto que as pessoas cagaram regra na sua vida, de coisas que tem que ser feito, que você tem que ser um santo, e blá blá blá, e blá blá blá, uísque sachê. E sabe, gente, isso é maçante, isso é maçante. Vamos ser livres, vamos aproveitar a vida, vamos, sabe, aproveitar os prazeres da vida. É, Eu acho que isso precisa ser feito com consciência, com amor, com dedicação, com conhecimento. Mas a gente tem que aproveitar a vida sem ficar se prendendo a dogmas que vai ficar te arrastando, sabe? Não dá. Isso pra mim não dá,
tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar um pouquinho sobre mim, né? Até porque eu comecei a fazer alguns vídeos e eu não tinha explicado muito sobre mim, não tinha falado muito sobre mim, mas essas são as minhas origens e eu já venho estudando o ocultismo aí, já vai fazer mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu venho estudando o ocultismo. Para eu chegar a querer fazer um ritual de Goécia, eu estudei muito tempo, gente. Não é uma coisa que eu tô fazendo agora. É que agora eu estou gravando vídeo. Mas já é uma coisa que eu já venho planejando há alguns anos, né? Não é uma coisa que surgiu do nada. É algo que vem acontecendo. E aí eu resolvi gravar, começar a gravar esses relatos e também como que tá sendo essa jornada, né? É, então é isso, gente. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, a gente vai ter muito mais relato e daqui a pouco vai vir de Goécia também. Então, assim, curte o canal, se inscreve no canal também para vocês receberem as atualizações, etc. Ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo sobre ocultismo e sobre espiritualidade, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço pra vocês e tchau, tchau. Ah, e nunca se esqueçam, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Um abraço, gente. Tchau, tchau.